Graça e paz, queridos, aqui é a pastora Robervânia e ainda estamos na série de vídeos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Lembrando vocês que são usos e costumes, não são doutrinações bíblicas, são costumes do povo da Bíblia Sagrada, ok? Só para ficar bem claro. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo também, tá bom? Deus abençoe. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre mulheres usando véu na cabeça. Nós temos algumas denominações do Brasil, uma delas muito conhecida, onde as mulheres usam o véu na cabeça. Quando elas chegam à igreja, elas não entram no templo sem colocar o véu na cabeça. De onde vem esse costume? Não é uma doutrina, é um costume. Vamos lá. As mulheres respeitáveis andavam com a cabeça coberta e usavam véu fora de casa. Só as prostitutas mostravam a face e exibiam os cabelos para atrair os homens. Paulo diz então aos cristãos daquela época e daquela cultura, e que tinham isso por costume, fique claro para vocês, ok? Que se uma mulher não usar véu na igreja, deve ter a cabeça raspada. Por quê? Porque as mulheres que não faziam parte da cultura judaica, mulheres de outros povos, algumas delas, se prostituíam e usavam os cabelos compridos para atrair os homens. Olha que interessante. Então, para que as mulheres judaicas cristãs não se misturassem às outras, elas tinham que usar o véu ou raspar a cabeça, para que houvesse uma diferenciação entre a mulher decente, entre a mulher judaica, cristã, e entre as mulheres prostitutas ou de outros povos que tinham por costume ter o cabelo comprido. Olha que interessante. Aí ele diz assim, mas melhor do que raspar é que cubra a cabeça, mesmo quando os cristãos têm liberdade para a prática da sua fé, não devem contrariar os bons costumes. 1 Coríntios 11 e 10. 1 Coríntios 11 e 10. Então tá explicado aí para você por que que algumas mulheres, ainda hoje, em algumas denominações, usam o véu na cabeça. Porque elas estão seguindo o costume daquela época, do Novo Testamento, dos povos bíblicos, do povo chamado povo judeu, tá? Então, isso não tem a ver conosco, porque não é esta a nossa cultura e não é este o nosso costume. E isso não é uma doutrina bíblica para a salvação. Isso era apenas para diferenciar, ok? O povo chamado de Deus dos outros povos que tinham costumes pagãos e costumes, alguns deles até que comprometiam a decência e a moral dos cidadãos, como no caso das prostitutas que usavam os cabelos compridos para atrair os homens. Ficou bem explicadinho para você? Então, a intenção dessa série de usos e costumes da Bíblia não é confrontar doutrina, é só mostrar para você o que era um costume, o que era um uso costumeiro dos povos daquela época. Para a gente entender bem certinho o que é doutrina bíblica, o que é costume, o que é para nós hoje, o que não é. Ok? Então, algumas denominações usam isso até hoje, usam véu na cabeça. Nós entendemos que não há mais necessidade de usar o véu na cabeça, não é verdade? Porque o que nos difere hoje de qualquer pessoa é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é a manifestação do reino através de cada um de nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Beijão.